Olá, irmãos, boa noite. Vamos iniciar mais um culto nesse domingo. Agradecendo a Deus por estar aqui, estarmos com saúde e poder chegar até aqui, né? Vamos iniciar orando. Queria pedir a irmã Débora. Por gentileza. Bem, se você chegou hoje até aqui, é porque Deus quis. Ele moveu tudo para você estar aqui hoje, né? Então Deus tem algo para você. Vamos ficar atentos no louvor, na palavra, né? E nos versículos aqui. Vamos a uma parte de louvor agora. Graças a paz. Amém. Se você pode ficar em pé, né? Vamos louvar o nosso Deus. Vamos dizer para Ele que nós amamos o Senhor. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor.
ler um versículo, fica em Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Amém? Diz assim: mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus tem o melhor para nós. Se Deus não te respondeu, é porque Ele tinha algo melhor. Aquilo que você pediu, você não respondeu, é porque Ele tinha algo melhor para você. Se Deus não te deu o que você pediu, porque Ele tinha algo melhor também. A sala de espera de Deus é um local de aprendizado, paciência e fé. Lá somos moldados à vontade perfeita e agradável de Deus. Não sabemos o momento certo, mas Ele chegará. Deus tem o melhor para nós. Ele já nos deu o melhor, Jesus o Cristo. Amém? Sendo nós ainda pecadores, Ele já nos deu o melhor, que é Jesus o Cristo. Amém? Agora mais uma parte do louvor. Após isso, o pastor fica com a palavra. Boa noite, irmãos. Uma novidade, né? Eu aqui na frente. Mas nós vamos cantar uma música e antes disso eu queria ler com vocês está lá em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então essa música que nós vamos cantar hoje fala sobre isso, né? Que independente do que nós estejamos passando, ou que já passamos, nós temos que entregar, né, as nossas decisões e principalmente os nossos anseios, né, desejos e medos ao Senhor, sabendo que independente da resposta, se for sim ou não, Ele está no controle, né, e tudo que vem do Senhor é o melhor para nós. Talvez tudo isso seja para alguém
Muito bem, vamos aqui. Está faltando, tá? Só. Está faltando Benjamin, está faltando Miguel, cadê Miguel? Miguel só quer chutar a bola lá para cima. Ok, mas graças a Deus, que gosta das crianças. Senhor, nós agradecemos por cada uma destas crianças que estão aqui, que a tua graça, a tua misericórdia cubra cada uma delas, abençoa suas famílias, seus pais, aquelas pessoas que cuidam delas, que as educam, que tenham sabedoria, coragem para fazer aquilo que é certo diante do Senhor. Possamos ter um momento especial com essas crianças agora, aprendendo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok? Obrigado. Quem é que vai acompanhar? Diane. Certo?
Ok, irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade que a gente tem de estar reunidos aqui para estarmos neste culto e seja um tempo especial para todos nós. Queria aproveitar, vamos fazer aqui uma leitura no livro de Marcos, capítulo 8, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Só para manter a memória fresca aí dos irmãos, né? É chamado de Evangelho, é o que está contido aqui nesses primeiros 4 livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um traz uma narrativa daquilo que viveu Jesus, né? Desde o seu nascimento ali até sua morte e ressurreição. Então ele traz essa narrativa desses acontecimentos, cada um trazendo a sua perspectiva. Uns até se baseiam nos outros, né? Em alguns casos. E Marcos, muito provavelmente, vamos dizer assim, aquele que vai relatar baseado naquilo que os apóstolos viram, aquilo que os apóstolos testemunharam. Muito provavelmente, e mais particularmente, em cima daquilo que Pedro testemunhou, daquilo que Pedro viu acontecer, e Marcos traz seu relato aqui para nós, né? O versículo 31 vai dando continuidade àquilo que ao longo desses de alguns domingos aí a gente vem tratando aqui. E diz assim o texto: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, 8h31 de Marcos. Começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Essas palavras aí que Marcos coloca é uma sequência ao que aconteceu há pouco tempo. Houve um momento, pouco tempo aí, que Jesus estava numa região, acho que os versículos anteriores, o versículo 27 diz isso, estava numa região que ele chama de Cesareia de Filipe. Essa é uma região mais ao norte. Existe uma outra cidade chamada Cesareia também, na Bíblia, bem conhecida. Essa é uma cidade que fica bem encostada ao mar Mediterrâneo. E aconteceu uma coisa muito curiosa lá, que a gente vê relatado no livro de Atos, capítulo 10, que é a história da conversão de um homem chamado Cornélio, A-O-E-I-O-U. Pergunta difícil, né? Cornélio, né? Tem a história. Então é uma Cesareia. Essa aqui já é um lugar chamado Cesareia de Filipe. Então eles fazem uma distinção. E quando o nome Cesareia tem a ver com César. E César é sinônimo de autoridade do Império Romano. Os imperadores, os grandes ditadores de Roma eram chamados Césares, né? E naquela época havia um Filipe e criaram aquela cidade, né? Filipe, na verdade, que inaugurou, né? Criou aquela cidade e tal, e em homenagem aos Césares, né? Em homenagem aos Césares, né? E mais particularmente aquele Augusto da época do censo do nascimento de Jesus, né? E nessa época os Césares eram tidos como os senhores, eram a autoridade, era o salvador, era o dono das coisas, era
era a autoridade, mas era o rei, né? E inclusive para o povo de Israel, que algumas vezes foi testado, né? Por exemplo, na época do julgamento de Jesus, eles queriam se ver livre de Jesus de qualquer maneira, os sacerdotes de Israel, que eram as pessoas conhecedoras até da palavra, diziam que não tinham outro rei senão César, né? Então, eles já se fecharam até para a palavra de Deus, para as profecias, para o cumprimento das palavras de Deus, de que haveria um rei de Israel que comandaria o mundo todo, na verdade, e não César, né? Então aquilo foi o ápice da grande rejeição dos judeus, né? Os próprios sacerdotes aceitando ou rejeitando o rei que vinha da parte de Deus, o Messias que vinha da parte do Senhor. Eu já adiantei aqui as coisas, né? Jesus mesmo disse aí que ele haveria de sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e os escribas. Então a gente vê essas coisas acontecendo já ali em Jerusalém, no finalzinho aí, a gente está seguindo para esse momento. Aqui a gente vê nesse momento Jesus, nessa região onde o Senhor era o César, ele questionando o que é que o povo diz a respeito dele. E aí ele disse, não, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o Elias, outros dizem que você é o profeta Jeremias, e outros dizem que você é um outro profeta qualquer. Agora observe só, Jesus estava na terra do Senhor, que era o César, o imperador romano, e pergunta a eles o que é que diz o povo acerca de Jesus, do Filho do Homem, ou do Messias, que é ele, do Salvador que estava ali diante deles. Então existe essa pergunta que Jesus faz na terra em que era conhecido como Senhor, o imperador romano. Então vamos comigo aqui, você está localizado nesse ponto. Aí chega um engraçado, chamado Pedro, representando naturalmente os apóstolos, e diz, não, tu és, quem lembra? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui você vê Pedro declarando isso, Jesus até admirado, pede um elogio, mas porque, na verdade, o povo em geral não ia dizer isso. Porque eles tinham os Césares como senhores, e as pessoas já tinham a visão de Jesus como se fosse um grande profeta. Mas Pedro fala algo diferente. Não, você não é nenhum desses profetas, não. A gente sabe que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Totalmente diferente dos outros profetas. Isso é contrário, não é contrário, é diferente. Porque os outros profetas não eram tidos como Cristo, nem era Filho de Deus. E eles, pela vivência que tiveram com Jesus, pelo que viram e ouviram da parte dele, já tinham isso acertado na mente deles. Você não é um profeta qualquer. Agora, cá entre nós, a impressão que a população tinha de Jesus não era tão ruim, concorda? Porque, olha, dizia que era João Batista. João Batista tinha um respeito da população, mas morreu lá. Diziam que ele era Elias. Elias era o representante de todos os profetas do Antigo Testamento. Era uma pessoa importante, fez grandes sinais diante do povo. Lembra da história de Baal, dos 400 profetas, aquela coisa toda? Elias, um homem reconhecido, um profeta. Também Jeremias, que testemunhou ali a saída do povo, o exílio, aquela coisa toda, o sofrimento, o profeta chorando, tudo, mas um profeta respeitado, mas também estava na sepultura. Então, em todos esses casos, ou outros profetas, todos eles haviam morrido. E quando Jesus aparece, olha só o que ele está falando, que eles estão dizendo. De alguma maneira houve uma ressurreição. De alguma maneira o povo está admitindo a ressurreição de alguém desses aí. Então, é um ponto positivo, no entanto, a ideia estava
equivocada acerca da identidade daquele que ali estava. Lembra que Jesus vinha acompanhando os seus discípulos, ou eles vinham acompanhando Jesus, e Jesus vinha ensinando acerca de várias coisas. E uma das coisas mais importantes era: quem é esse Messias? Quem é esse Cristo? Quem é esse rei que vai inaugurar um novo reino? Essa identidade desse rei era uma coisa importante para que eles compreendessem, tivessem segurança. Esses homens, nesse momento aí, que estavam em Cesareia, eles já tinham deixado seus afazeres. Jesus já havia chamado cada um deles. Boa parte deles era pescador. E largaram a pesca para seguir Jesus, acompanhar, viajar com ele nas aldeias, nos vários lugares. Tinha até coletor de imposto, etc. Mas todos eles largaram afazeres. Então, nesse momento em que eles estão ali em Cesareia de Filipe, e diante da perspectiva, da impressão que o povo tinha, e o que eles viviam com Jesus ali, o que eles testemunharam, eles também puderam ver o seguinte: Jesus não era um militar, não havia soldados à sua disposição, era uma pessoa simples. O seu nascimento, até aquele momento, viveu de uma maneira muito humilde. Que mais a gente pode ver? Sofria perseguições, os escribas e fariseus ficavam lá perturbando, tirando a paciência dele lá. A gente não via, eles não podiam ver Jesus como uma pessoa, um homem forte, poderoso, militarmente falando, que tinha boas relações com o imperador, ou que teria uma condição militar, um poder para subjugar o Império Romano e assim assumir o poder em Israel e até o mundo todo, sendo assim considerado o Messias. Então a visão que Pedro e os demais apóstolos tinham era além daquilo que os olhos comuns podiam ver. Porque um homem desse jamais poderia ser o Messias nessas condições. No entanto, eles receberam uma revelação da parte do Espírito de Deus, né? Foi isso que Jesus disse. E eles testemunharam várias coisas acerca de Jesus, dos atos de Jesus, das palavras e das coisas que ele fez. E isso realmente consolidou neles essa certeza, de modo que mais tarde e até esse momento eles não teriam se arrependido daquilo que eles fizeram, da decisão de seguir aquele homem. Não estavam arrependidos, porque eles tinham certeza de que ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo, diferente dos outros profetas. Ele ia além, é o Filho do Deus vivo, é diferente. Então a gente vê agora que Jesus encontra um novo marco na vida desses homens. Pronto, agora eles estão sabendo quem é. Pediu para descrição momentânea, porque havia um momento certo para ganhar notoriedade e assim ser levado a cumprir a sua missão. E aí ele começa a ensinar, tanto é que o texto aqui fala logo no versículo 31, começou ele a ensinar-lhes. É diferente de profetizar. Ele não estava só lançando uma profecia, olha, eu estou sabendo que vai acontecer isso. Não. Existe um conhecimento que vocês devem possuir, e vocês precisam aprender isso. Então haveria um ensino agora, e não simplesmente uma profecia. Naturalmente ele estava falando de coisas que aconteceriam num futuro bem próximo, mas era um ensino. Precisava acontecer essas coisas. E aí ele vai dizer que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, e assim ele vai dizendo que vai acontecer, né? E agora é interessante que essa informação sobre ser Jesus o Cristo, o Messias, era vamos dizer assim, era a base das pregações também dos discípulos logo em seguida. Depois que Jesus subiu aos céus, lá no capítulo 2 de Atos, os apóstolos começam a pregar. Dizem, olha, esse Jesus aí a quem vocês crucificaram,
Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo quer dizer Messias, o Salvador. Então, essa era a pregação. Agora, interessante, os apóstolos precisaram de vários meses ali com Jesus para entender essa mensagem. Agora, tinha gente mais simples ainda, que já tinha compreendido ou já tinha recebido esse ensino bem antes, está em Lucas capítulo 2, que é quando os anjos chegam diante daqueles simples pastores que estavam no campo ali aos arredores de Belém, e diz: olha, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele diz: é o Salvador e que é Cristo o Messias, o Senhor. Né? Então os próprios pastores já tinham essa ideia há muito tempo, né? Na época do nascimento de Jesus. Agora, eu quero dizer o seguinte, falando em profecia, capítulo 2 lá de Filipenses diz o seguinte, que ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é algo que é certo, não adianta a gente fugir disso, ninguém há que possa fugir desse futuro, dessa situação em que todo mundo vai se dobrar. Todo mundo, alguns já disseram, mas todo caminho leva a Deus. É verdade, todo caminho leva a Deus. Mas para chegar ao Pai, de modo de salvação, só há um caminho, Cristo. Agora, todo caminho de alguma maneira vai chegar a Deus, porque todas as pessoas vão ser julgadas. Então, inclusive lá no grande trono branco, tem todas as pessoas que não foram julgadas inicialmente, né? Como pessoas que foram julgadas pelas suas obras e que creram em Cristo, etc. Mas vão ser julgadas para mostrar que rejeitaram o Salvador, que rejeitaram a salvação que Deus deu. E aí receberão o juízo da parte de Deus, né? Então todos vão chegar diante desse trono branco de qualquer maneira, né? Agora, Jesus fala que vai ser necessário algumas coisas, né? Ele diz que o Filho do Homem, deixa eu ver aqui, ele diz: o Filho do Homem precisa sofrer muitas coisas, né, e ser rejeitado. E essa expressão Filho do Homem eu já enalteci várias vezes aqui. Ela se origina lá no livro de Daniel, profeta Daniel, e ele se refere a uma figura com aparência humana que desce dos céus e tem um domínio, tem glória e tem reino para sempre. E está se referindo exatamente ao Cristo, ao Messias, ao prometido que vem da parte de Deus, que vai assumir a forma humana, naturalmente, e isso aconteceu, e tem a origem divina, vem dos céus, vem do alto, tem um domínio de todos os povos, nações, homens e todas as línguas. É isso que diz o texto lá de Daniel. Quando foi revelado para eles, esse aí, de figura humana, como filho do homem, ele vem para reinar em todas as nações, todas as línguas, todos os povos. Isso era a noção de filho do homem que havia no Antigo Testamento, dado por meio do profeta Daniel. Jesus usou essa expressão, filho do homem. Não é simplesmente a ideia de que foi filho, ele tem a forma humana, porque foi filho de Maria. Não é simplesmente isso. Isso aí remete a essa expressão encontrada lá na profecia de Daniel. O filho do homem é alguém que vem do céu, essa imagem como se fosse humana, e ele vai reinar para sempre, e sobre todos os povos, inclusive, né? Então é isso. O apóstolo Pedro fala sobre esses profetas no Antigo Testamento, que eles fizeram indagações e investigaram acerca de profecias acerca de Jesus, ou do Messias, né? 1 Pedro, ele diz assim, lá em Pedro ele diz assim: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam.
Então, as profecias do Antigo Testamento já faziam menção a sofrimentos e glórias. O que havia na expectativa do povo hebreu era que o Messias viria apenas em glória. Seria aquele que viria com autoridade, poder e domínio e pronto. Mas a Escritura como um todo mostra que haveria sofrimento e depois glórias. Ele diz, testemunho sobre sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam, que seguiriam esses sofrimentos. Então haveria sofrimento e depois glória para esse Cristo. É isso que ele está dizendo aí. Pedro está ensinando isso. No livro de Filipenses, o apóstolo Paulo diz que ele se humilhou e ele se submeteu à morte de cruz. Depois disso, Deus o exaltou. É isso que diz o texto de Filipenses capítulo 2. Deus o exaltou sobremaneira. É uma exaltação exagerada, grande, né? Ele deu o nome que está acima de todo nome. Então aqui Jesus faz de antemão um ensino acerca daquilo que o Messias, ou o Filho do Homem, haveria de padecer antes de haver a glória. Cabe ressaltar o seguinte: duas coisas. Ele ensina, e o versículo seguinte vai dizer que isso ele fazia abertamente. Talvez a palavra que é usada aí na maioria das versões é claramente. Muitas vezes Jesus ensinou por parábolas, né, fazendo figuras, alguns enigmas, mas neste caso aqui, ele começa a ensinar os discípulos claramente. Então ele não usava figuras. O Filho do Homem vai até Jerusalém. É lá que matam os profetas, né? Ele vai lá, ele vai sofrer várias coisas e sofrimento não é o que faltou para Jesus, né? Já começou no seu nascimento, desde cedo, pobre, ameaçado já, né? Um bebê indefeso, já ameaçado de morte por Herodes, e viajando no deserto para lá e para cá com José e Maria. Depois, quando vai crescendo, aí começa a falar do Evangelho, começar a se revelar para o povo, aí já começam a persegui-lo. Então, desde sua manifestação em público, já começa a haver perseguição, dúvidas acerca dele, tentaram matá-lo várias vezes. Até esse momento não teve paz, né? Não teve paz. Textos do Antigo Testamento mostram claramente que esse Messias seria um homem de dores e que sabe o que é padecer. Então seria alguém que realmente passaria por uma vida não muito confortável, não haveria conforto na vida dele. O interessante é que a gente fica buscando nas nossas vidas, né, sempre o melhor conforto, né? A gente quer o conforto, quer viver numa zona de conforto, sem incômodos e tudo mais, mas Jesus não foi assim. Os discípulos realmente não ainda que desejassem eventualmente, né, mas não tinha paz, né? Quando eles achavam que iam para um lugar para ficar quieto no canto, descansando ou comer, aí já aparecia uma demanda lá, um problema, não sei o que, acontecia várias coisas. Então eles realmente não tiveram muita facilidade na vida, né? Então esses apóstolos falam até depois, eles dizem, olha, vocês, esses sofrimentos que o Messias padeceu, também acaba sendo um indicativo de que os seus seguidores também haveriam de enfrentar. Então o apóstolo Pedro diz, olha, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então ele fala de vários sofrimentos, que a vida dele toda foi isso, até chegar em Jerusalém nessa nova trajetória, que agora ele ficava muito ao norte, na Galileia, e ele agora diz, agora vamos descer para Jerusalém. E é lá que vai haver todo esse movimento. Agora, o caminho estava fechado para Jesus, para outros lugares? Não. Ele podia ficar na Galileia, ele podia se dirigir ali para Decápolis,
Ele podia ir lá para cima, para aquela região, até mesmo de Cesareia de Filipe para cima, Tiro e Sidom, que ele foi recebido lá, curou pessoas. Havia muitos caminhos abertos, portas abertas para ele seguir. Os próprios samaritanos tiveram um encontro com Jesus. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus e acabaram aceitando bem a visita de Jesus. Quiseram que ele ficasse lá, né? E ele ficou um tempo antes de subir para Jerusalém. E assim ele tinha muitas alternativas, muitas possibilidades de realmente se ver livre de qualquer tipo de sofrimento. Era só ir se afastando para as terras alheias ali para o norte, e ele não ia ter grandes problemas. Então, se ele tinha essa liberdade de fazer isso, essas possibilidades todas, e ele resolve agora ir para Jerusalém, sabendo e declarando previamente para os discípulos que era necessário isso, então ele tinha um propósito, tinha um objetivo e tinha um plano, havia um projeto, isso já estabelecido previamente na deidade, na divindade, que era necessário que ele fosse até lá e sofresse, além daquilo que ele já vinha sofrendo até o momento, ainda sofresse grande humilhação e fosse entregue para inclusive pelos sacerdotes, anciãos do povo, escribas, que eram pessoas importantes na liderança dos judeus. O próprio povo aí, representado por essas autoridades, que compunham o chamado Sinédrio da época, né? Era uma espécie de tribunal dos judeus, e ali ele foi rejeitado realmente pela nação de Israel, e foi por mãos dos próprios romanos, estrangeiros, crucificado. Então, uma representação aí de Israel e de todo o mundo, né? No caso os estrangeiros, ali se juntando contra o Messias, contra o Cristo, e crucificando. Então essa é uma realidade que ele mostrou que seria necessário. Agora, vale a minha palavra inicial, destaque. Além desses sofrimentos, ele diz, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Não vai acabar assim. No terceiro dia ele vai ressuscitar. No terceiro dia ele vai ressuscitar. Essa é a mensagem que deixou claro. Os apóstolos não entenderam bem no início, até acontecer. Mas depois eles compreenderam. Tanto que a mensagem de Pedro é que vocês devem se alegrar à medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, porque os seguidores de Cristo acabaram sendo perseguidos à semelhança de Cristo, pelo fato de pregarem o Evangelho, pelo fato de adotarem uma postura de vida contrária aos ditames do mundo, e acabaram sendo perseguidos naquela época, e não vai ser diferente agora. Mas ele diz, vocês sendo coparticipantes desse tipo de sofrimento, também vai se participar da glória quando ele se revelar. Então sempre, quando ele fala de sofrimento, de perseguição, de angústia relativa à perseguição pelo nome de Cristo, ele associa a glória que será manifestada lá na frente. Tanto é que o apóstolo Paulo até diz, olha, tem por certo, eu só me lembro da música agora, que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada aos filhos de Deus. Alguma coisa assim. Acho que eu anotei esse texto aqui em algum lugar, mas é exatamente isso. Não há uma comparação. Ele sempre lembra que, apesar de haver esse tipo de perseguição ou sofrimento, mas haverá o terceiro dia, em que haverá a ressurreição. Então Jesus declara para eles, né, isso está lá em Romanos 8:17, né? Ele fala exatamente isso, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória
que há a ser revelado em nós. Lá para Timóteo ele diz: eu estou sofrendo estas coisas relacionadas à perseguição pelo Evangelho, por causa do Evangelho. Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então ele fala desses sofrimentos, das perseguições que estava sofrendo ali, mas ele diz: tem um depósito guardado para mim, por conta disso. Tem um depósito guardado para mim, por conta disso. O livro de Isaías tem uma palavra interessante lá. Lembra que a gente sabe que no Novo Testamento, que ele diz assim: olha, os profetas do Antigo Testamento se referiam aos sofrimentos de Cristo também, não era só a glória dele. A Isaías, no capítulo 50, ele diz assim: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Olha só o que ele diz: não me retraí, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. São palavras que no primeiro momento para Isaías, ainda que passou por um sofrimento também muito forte, e a gente tem explicado aqui aos irmãos que têm acompanhado a gente aqui, acho que particularmente nas quartas-feiras, que muitas profecias, e muitas, que se referem a um momento presente ali, em alguma circunstância, uma conjuntura em que um profeta viveu, ou no caso de Davi, quando a gente vê nos Salmos, viveu aquela situação, mas muitas dessas profecias estão apontando para um cumprimento em Jesus Cristo, no Messias. Essa é uma situação parecida que, ainda que talvez Isaías tivesse vivido, e diz a tradição que ele foi cerrado ao meio, né? Por conta justamente da palavra de Deus, por obedecer a Deus, mas ele está falando de algo que está se referindo ao Messias lá na frente. 700 anos antes de Cristo, ele falou coisas que talvez ele não compreendeu bem, que estava para ser cumprido lá na frente, no Messias, no Cristo. E ele diz: olha, eu não fui rebelde, nem me retraí. Eu ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que arrancavam os cabelos. Jesus passou por açoites, bateram numa face, bateram na outra, certo? Houve afronta, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, não cuspiram dele. E ele diz: eu fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. A ideia é que ele foi determinado. Quando ele fala para os discípulos assim: agora é necessário que a gente vá a Jerusalém e que o Filho do Homem necessita passar por vários sofrimentos, vergonha, seja afrontado, tudo isso que Isaías está falando aqui. Muitas dessas coisas também estão lá no capítulo 53 do próprio Isaías, falando disso. E ele diz: é necessário que ele sofra e seja, pelas lideranças da nação, seja excluído, seja rejeitado completamente, e depois ele morra. Mas no terceiro dia vai ressuscitar. Não pode esquecer dessa parte. Tem o sofrimento, tem tudo, tem aquela coisa toda lá, aquele desespero, angústia, mas depois tem o terceiro dia. Aí eles receberam, Jesus se mostra determinado e vai para Jerusalém com eles. Quando a gente está lá no Getsêmani, mais na frente, Jesus estava lá, depois daqueles momentos em que ele está orando ao Pai: Senhor, passa de mim esse caso, mas se for possível, mas se não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. 3 vezes, não é isso que ele disse, que orou lá desse jeito? Os discípulos lá meio adormecidos, mas depois ele chegou e, determinado, ele saiu com todo vigor para enfrentar a turba que estava chegando lá.
Então essa ideia de seguir com determinação para cumprir o propósito dele, essa ideia de dizer, eu fiz o meu rosto como um seixo, estava determinado, como uma rocha, como uma pedra, definido para fazer aquilo. Então essa necessidade de alguém que é o Filho do Homem, que está lá Daniel 7, dizendo que é alguém que vem do céu, é divino, que vai reinar eternamente. Ele é o ser que vai reinar em todas as nações. Não é um rei de uma nação, é toda a terra estará sob o seu domínio. É alguém divino que vem. Agora, para esse Messias que vem da parte de Deus, que é o Filho do Homem, ele se submeter a isso e dizer que é necessário. Você acha que é necessário para que, por causa dele mesmo, ele precisava disso? Havia uma necessidade disso? Tinha um outro tipo de necessidade. Outra necessidade. Essa necessidade está no homem. Ele foi rejeitado pelo homem. Paulo diz que ele não ficou envergonhado, como diz aqui, por assumir a forma humana. Mas ele se submeteu, assumiu a forma humana, obedeceu ao mandato do Pai e se submeteu a todo tipo de sofrimento até a morte, e morte vergonhosa, que é a morte de cruz. E durante esse processo, passou por coisas que os homens, de uma maneira geral, entendem como vergonhosas. Que é, por exemplo, estar na frente de todo mundo da população lá, sem roupa, sendo açoitado, por exemplo. Sendo açoitado, sendo cuspido, sendo humilhado. Os próprios populares dizendo, salve você mesmo, disse que salvou os outros, salve você mesmo. Desce da cruz para mostrar que você é realmente o Filho de Deus. Você não é o Filho de Deus? Ele não vai deixar o seu filho morrer assim. Essas expressões estavam já escritas antes. Essas expressões estavam já escritas antes. Não tem todas aqui para dizer, porque ia ficar cansativo. Mas todas elas já estão preditas sobre o cuspir. A gente viu aqui Isaías, teve essa história de dizer, se é filho dele, sai da cruz. Tudo isso já estava estabelecido antes. Agora, essa determinação da parte de Deus, quando Deus resolve na sua infinitude, na sua eternidade, resolve criar o homem, ele já tinha isso em mente, já estava isso estabelecido antes da existência do homem, antes da existência do universo, antes de qualquer coisa, quando só havia Deus. Só quando havia somente Deus, e isso já estava estabelecido nesse grande conselho da divindade de Deus ali, quando ele diz, olha, eis aqui estou para fazer a tua vontade, Deus. Ele se submete ao plano divino para assumir a forma humana e assim se submeter a esse processo. Para quê? Para cumprir a justiça de Deus. Ele não vinha só para a glória, ele veio para cumprir a justiça de Deus. E a justiça de Deus a gente vê revelada. Ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a justiça de Deus. Não há essa história de, mas foi sem querer, não foi porque não queria não, mas não sei o quê. Não existe isso. Você comeu do fruto errado, eu disse para você não comer. Eu estava envergonhado, sumi aqui e tal. Maldita é a terra por sua causa. E você vai penosamente trabalhar para conseguir o seu pão cada dia. E aí de nós, correr aí, acordar de madrugada, ir atrás. E até agora está sendo assim. Se esforçar para conseguir o pão cada dia. Não que não tivesse de se esforçar antes, mas é bem diferente. Agora o suor do seu rosto não vai ser moleza, não. A terra não vai produzir só o seu fruto que você plantou, vai ter outras coisas que vão lhe prejudicar. Então, por conta de uma coisa, não existe esse negócio de dizer, mas foi sem querer, ou foi pequeno, ou foi grande. Foi pecado.
E isso contaminou todo aquele relacionamento que havia com o Senhor. E pela justiça, a alma que pecar, essa morrerá. Só que tem o mais. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira. O amor dele está aí, já espalhado não só na criação, naquilo que Ele proveu bondosamente na toda a terra para nos sustentar e nos dar prazer. Lembra quando Ele fala lá para os acho que atenienses, ele diz: olha, Deus fez tudo isso para trazer grande alegria para você, quando a terra dá o seu fruto e traz prazer para vocês, traz alegria, felicidade para vocês. Deus proveu tudo isso. Mas o pecado nos afasta e nos condena. Não é só assim: o pecado deixa eu estou longe de Deus. Você não tem ideia do que significa ser longe de Deus. Longe de Deus é perdição eterna, eternidade. Não é à toa que o eterno entrou naquilo que é temporal, que é o tempo, e no espaço que foi criado por Ele, para se submeter àquele que estava na glória, se submeter a uma humilhação. Por que precisou disso? Ele dizia: é necessário, porque o plano já tinha estabelecido: vamos salvar esse homem. Vamos salvar o homem. Vamos dar chance de reconciliar o homem com Deus, que está perdido. E Deus não alivia não, viu? Justiça é justiça. O tanto de amor que Ele tem é o tanto de justiça. Deus é único, completo e perfeito. Não tem esse negócio: não, mas Deus é amor, Ele vai relevar. Não existe isso de relevar. Todo pecado precisa de punição, senão não é justiça. O que Ele vai fazer, o que Ele fez é por amor. Ele vai dizer assim, Ele vai julgar. Lembre-se disso. Ele é o Messias, é o Senhor, e Ele é juiz. Então Ele vai estar aqui. Faz de conta que estou aqui na posição do juiz, e o réu vai estar aqui. Então Ele vai julgar. Qual é a chance do homem pecador diante de um Deus puro, santo? Nenhuma. Ele não tem chance. Qual é a prova que ele tem em favor dele? Não, está aqui, pecou. Pecou, está pecado, acabou-se. Não tem mais chance. O que Deus está fazendo é tirando a toga, saindo da sua posição de autoridade e glória, vindo até o homem, se fazendo um deles, e na sua pureza, na sua santidade, Ele assume o papel dele, substitui esse homem, paga o preço da pena dele, aí depois, aí Ele vai julgar, aí Ele volta, Ele já pagou o preço, vai julgar. Aí Ele vai olhar para o filho que pagou o preço, aí diz: não, esse aí aceitou o filho, né? Aceitou o preço que foi pago. Esse aí reconheceu que não tinha como subsistir ou resistir a esse julgamento, e resolveu aceitar o pagamento. Puxa, alguém pagou por mim, substituiu. Esse que se humilhou, que veio do céu, se humilhou e pagou o preço em meu favor. Esse vai ser contemplado com a graça salvadora. Então você já reconheceu o pagamento que eu fiz em seu favor. Agora tem uns que vão rejeitar. Você não acredita nesse que você está fazendo aí. Vou rejeitar esse pagamento, esse presente que você está me dando. Vão rejeitar. Aí sim, você olha lá no capítulo 20 de Apocalipse, esses vão estar lá diante do trono branco e vão perguntar: cadê o livro aí? Abre o livro aí. Livro? Que livro? Não, o livro da vida do Cordeiro. Eu não mandei o Cordeiro pagar o preço? Olha aí para ver se ele aceitou esse preço aí, em favor dele. Aí tem o nome dele aqui não. Aí esse está fora. É assim que vai acontecer. Está lá no Apocalipse, capítulo 20. Mas aqui a gente vê esse grande Deus assumindo a forma humana e descendo. Era necessário, porque sem isso o homem não teria advogado em favor dele. Não teria um substituto para ele, para pagar o preço que pagou o preço de Jesus. Não teria um substituto para ele.
E assim ele não tinha onde se agarrar. É chegar diante do juiz, culpado, sabendo que é culpado, e sem ter quem defenda ele. É desse jeito. A ideia é essa. Aí Jesus disse: é necessário que eu faça isso. Eu vim para isso. Eu vim para isso. Ele sabia dos sofrimentos que haveria de ter, mas não tirou o olhar da glória, da ressurreição, porque o Pai vai ver o grande trabalho que ele fez, e aí vai ressuscitá-lo dos mortos. Não deixarás que minha alma, meu corpo enfrente corrupção, né? Não vai apodrecer no sepulcro. É isso que ele está dizendo. Então, veja só o que Jesus está dizendo que vai acontecer. E veja o motivo disso. São coisas para nós pensarmos, porque alguns podem estar ainda pensando que a sua própria capacidade vai ter sucesso diante de Deus quando se encontrar diante desse trono. Não é que vai ver Deus, não. Vai ficar diante do trono em que serão verificadas as suas obras. É isso que diz lá. Vão ser abertos livros e todas as obras serão verificadas. Agora, o livro que vai dar o resultado mesmo vai ser o do livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro, se está ou não ali escrito. E ele... E aí alguns acham que podem ter suas obras, por estar preocupado com suas obras, fazer isso, fazer aquilo, sou um bom pai, um bom filho. Deixa que isso já é obrigação dele de ser. E nada disso vai ter sucesso diante de Deus se não tiver Cristo. Nada disso, porque o preço do pecado não é boa obra que paga, é o sangue. A alma que pecar, essa morrerá. E sem sangue não há remissão de pecados. Vou pagar os meus pecados. Vou fazer umas bondades aqui. Tem sangue? Não tem. Sem sangue não há remissão. Precisa da morte. Precisa que alguém pague o preço. Por isso que os animais eram sacrificados no sistema antigo. E na nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado. É necessário. Não era de brincadeira, não foi uma invenção, nem foi uma surpresa para Jesus. Era necessário, o plano era esse, só tinha esse jeito para o homem escapar da condenação. Qual é a nossa reação perante isso? Nós temos crido realmente no Messias, que é Salvador, que de fato veio do céu, se submeteu a toda essa humilhação aqui, até a morte. E cremos que de fato ele ressuscitou e está em glória. E que se somos verdadeiramente seus seguidores, haveremos de passar eventualmente por esse sofrimento, mas também a glória estará esperando. É essa nossa fé? É isso que nós cremos de verdade? Ou apenas adotamos como nosso sistema? Se alguém disser assim, não, você tem uma religião ou uma igreja ou alguma coisa, não, eu tenho isso aqui. Ou você vive isso? Lembrei das palavras do irmão Marcos na semana passada, né? Tem um jeito dele de falar, mas observe que não é o fato de estar num ambiente chamado igreja que garante nada. Agora, vamos ver se nós cremos de verdade nesse Cristo, nesse Messias, nesse Salvador. Aí, como é que eu respondo a isso? Como é a minha vida? Será que diante disso existe algo tão mais importante do que isso? Existe algo mais importante do que isso? Estou dizendo que as outras coisas não têm sua importância ou não têm sua necessidade na nossa vida, né? Ganhar o pão, ter a vida familiar. Isso não estou dizendo que não é importante, faz parte de todo o processo. É nessa conjuntura, nesse movimento da vida que nós vamos reagir a essa obra do Senhor. Então aqui a gente pode pensar, é necessário um sofrimento desse. Foi necessário que Jesus sofresse. Foi necessário que ele morresse. Por minha causa.
É o meu pecado que estava indo para lá. Como é que eu reajo? Qual é a minha reação? O que é que eu estou... Qual é a minha crença final? Eu estou acreditando em quê? Se eu acredito realmente nisso, eu vou prestar um pouco mais de atenção naquilo que ele disse. Eu não acredito que Jesus veio realmente e era coisa séria. É a minha vida eterna que está em jogo aí. É a minha eternidade que está sendo estabelecida, dependendo de como eu vou agir diante desse sacrifício que foi feito em meu lugar. É nisso que a gente precisa pensar. Puxa vida, eu creio nisso realmente. Os discípulos estavam meio confusos até agora. Mas Jesus já estava mudando as coisas. Né? Agora eu não estou falando por parábola, não. Estou falando sério. E falando com clareza. Não é que ele não falasse sério antes, não. Sério, no sentido de estar falando com clareza, sem parábola, sem enigma, sem nada. Claramente, é necessário ir e sofrer. Mas vai ter agora. E o sofrimento foi por conta dos nossos pecados. E como eu reajo? Qual é a minha resposta? Será que a gente está se apegando mais à cruz de Cristo? Será que a gente está conseguindo olhar mais para Cristo? Ou a gente está deixando se desvanecer da nossa frente a visão da cruz, da morte de Cristo? Ah, faz tanto tempo. Me lembro uma conversa que eu tive com um colega alguns anos atrás. Ele disse, não, mas já faz muito tempo que ele morreu na cruz. Acho que a gente tem que começar de novo, né? Fazer de novo, alguma coisa assim. Ele tinha essa ideia, né? Não faz tanto tempo, né? E não faz tanto tempo, não. Foi feito. Foi feito. E a gente precisa ter a memória. Está na palavra o tempo todo. E nós temos acesso. E a gente vai rejeitando. E vai se afastando. E vai esfriando. Mas a realidade ainda está lá. A verdade ainda está lá. E está registrado, está documentado. É testemunho em nosso favor ou contra nós. Está aqui o testemunho. Ele pode testemunhar em nosso favor ou contra nós. Nosso favor, se a gente seguir a palavra. Contra nós, se a gente desobedece. Porque vai estar escrito aqui o que é que deve ser. E a gente está cumprindo o contrário. Está agindo diferente. Está rejeitando a palavra da salvação. Rejeitando a obra que o Senhor fez em nosso favor. Como é que eu fico diante do Senhor? Como é que eu tenho me comportado diante do Senhor? Tenho buscado seguir a sua palavra? É a vontade dele que eu estou fazendo ou buscando fazer? Ou eu estou tentando me livrar do Senhor? Não quero saber não. Uma vez eu estava falando com um colega lá e talvez na minha 18 anos, 17 anos, né, eu era um pouco infantil, talvez, não era muito maduro nisso, mas ele disse, você agora está sabendo do Evangelho, você não vai ter mais desculpa. Aí ele se assustou com o que eu falei, né? Não estou sabendo de nada não. Não queria mais me ouvir, não estou sabendo de nada não estou sabendo de nada, e foi saindo, ele fugiu de mim lá, né? Então talvez eu não soube conversar com ele, às vezes eu falho muito na coisa, mas o que eu chamo a atenção dos irmãos é para a gente fazer uma reflexão na nossa vida mesmo, né? Talvez se a gente tiver a consciência certa, a visão correta do que Cristo fez em nosso favor, aí a gente vai valorizar um pouquinho mais a palavra dele. Aí talvez a gente vai diminuir o valor que a gente dá para outras coisas que vão se perder, que vão perecer, coisas que vão enferrujar e vão se acabar, coisas que se eu não acertar, eu vou ficar com angústia ou com remorso. Puxa, um relacionamento com minha mãe, com meu irmão, com meu filho, com um colega lá, que eu agi mal com ele. Se eu não acertar isso, né, eu preciso corrigir isso. Eu tenho uma salvação que foi dada de graça. E Cristo recebeu as maiores humilhações, o maior sofrimento por minha causa. Eu vou ficar valorizando essas picuinhas? Eu tenho de conceder, liberar perdão, abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, abrir mão dessas coisas, para que eu valorize, demonstre que eu realmente creio em algo maior, em algo muito superior.
Eu vou valorizar coisas que vão me dar mais, vão ser investimentos para a eternidade, quando a gente obedece a palavra, né? De estar com os irmãos, de ajudar uns aos outros, né? De divulgar a palavra de Deus, de servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é bom. Foi Ele quem nos fez e dele somos. É isso que o Salmo diz? É isso que a gente tem que valorizar. Aí sabe o que a gente está valorizando? As coisas que não vão permanecer eternamente. Estamos dando valor demais a certas coisas que não vão permanecer. E aquilo que a gente poderia valorizar que vão permanecer, aquelas coisas que vão permanecer, a gente está rejeitando. Como vamos mudar isso? Será que o povo de Deus não precisa receber uma chacoalhada, ser peneirado, como Jesus falou, que os apóstolos foram reivindicados por Satanás para serem peneirados, testados. Meu Deus, que o Senhor nos livre de sermos testados em extremo, para saber realmente quanto de fé verdadeira está em nós. Veja a situação de Jó. Olha a situação de Jó, o exemplo que nós temos, um patriarca antigo aí, e o que ele precisou sofrer e demonstrar que ele cria em Deus apesar de qualquer perda desse mundo. Estava firme com o Senhor. Será que a gente vai precisar ser peneirado desse jeito? Vamos ser peneirados como Jesus foi peneirado lá em Mateus 4, antes do seu início de ministério, ser testado para ver se realmente eu vou obedecer a Deus. Que o Senhor nos coloque provas suaves, que a gente tenha facilidade de rapidamente identificar a armadilha que o inimigo está colocando na nossa frente e dizer assim: arreda, Satanás, está fora, vou obedecer ao Pai. Assim está escrito, é assim que está escrito, e eu vou seguir aquilo que Deus está dizendo. Precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para o que Cristo fez em nosso favor. E aí vamos responder a Ele. É nesses momentos. Logo, logo, depois dessas palavras, uma nova prova vem. Para Jesus, para os seus discípulos. E a gente vai olhar como foi. Mas eu já estou me antecipando com os irmãos. Olhe mais para a cruz. Olhe mais para o que Jesus sofreu. Reaja a isso de uma forma positiva. Haja isso de uma forma positiva, né? Para que não se desvaneça a sua fé e você fique igual no seu comportamento a qualquer pessoa do mundo. Não, eu quero viver no meu conforto. Não precisa ser atirado, não precisa ir para a cruz, não. Basta me ceder aqui, ó. Uma dobradinha de joelho aqui para mim, está resolvido o seu problema. Jesus. Só o Senhor deve prestar culto. Só a Ele devo adorar. Está anotando? É uma pequena coisa que vai nos afastando da palavra de Deus. Porque perdemos a visão do sofrimento da cruz, do sofrimento de Cristo, da humilhação que Ele sofreu ali. E a gente não valoriza isso. E Ele fez isso por sua causa, por minha causa, porque era necessário, estávamos perdidos. E ainda estamos, se não dermos a resposta a isso corretamente. Creio que o Senhor realmente morreu em meu lugar. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a aprender o que aconteceu lá. Não foi sem motivo. Eu sou o culpado disso aí. E eu preciso reagir a isso de forma positiva. Fazer o que Deus quer que eu faça. E não o que o mundo quer que eu faça. Né? É preciso a gente ter a visão correta do que aconteceu lá na cruz. Senhor, agradecemos pela sua palavra. Ajuda-nos a compreender o grande sacrifício realizado na cruz do Calvário em nosso favor. Isso foi grandioso e não merecido por nós. Que o Senhor nos ajude a termos a visão correta de quão necessitados somos, sim, da salvação vinda por meio desse sofrimento e do derramamento de sangue do Senhor Jesus. E da esperança que é apresentada por meio da sua ressurreição.
a esperança de que também ressuscitaremos e em glória estaremos com Ele. Que o Senhor nos faça ver melhor essas coisas e assim podemos em nossa vida darmos o valor certo para as coisas certas, aquilo que de fato tem valor, e realmente nos comportarmos de modo a mostrar o teu amor, a tua graça que tem sido derramada em favor de todos os homens pecadores. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus estava já em Jerusalém, período da Páscoa, já a véspera praticamente, né, os momentos finais ali, antes do seu sacrifício. Não vamos confundir com martírio. Não foi mártir, ele foi aquele que se entregou. Ele tinha todas as opções para sair, ele era necessário vir, e ele fez isso com propósito, com objetivo e determinado. Ele estabeleceu um memorial para que se cumprisse aquilo que eu acabei de falar. Lembre da cruz. Ela não foi sem propósito. A cruz de Cristo não foi aleatório. Não foi algo impensado, não foi algo sem planejamento, não pegou Jesus de surpresa. Jesus não foi pego por algo que ele fez errado. As pessoas mesmo já tinham uma ideia positiva acerca de Jesus. Os julgadores dele já sabiam, portanto, que procuravam testemunhas falsas. O juiz lá, Pilatos, já sabia e declarou claramente para todos que ele era inocente. Não devemos esquecer disso. O inocente morreu pelo culpado. Eu sou culpado. Ele morreu por mim. Eles lembrem disso. Teve sofrimento e teve morte por você. Não esqueça disso. Essa visão correta nos move a vivermos também corretamente. Se a gente tiver a visão correta disso, vai ser fácil. Preciso nem ter um almanaque de boas maneiras de agir, de se comportar. Tenha em mente que Cristo sofreu e morreu por você. O grande sofrimento por causa do seu pecado, do meu pecado. Garanto que isso vai trazer princípio na cabeça, vai ter facilidade de entender. Isso não é digno da maneira de viver, não é digna daquilo que aconteceu lá na cruz, lá com Cristo em meu favor. Não é digno. Eu preciso agir de modo digno disso que aconteceu. Eu vou agir de modo digno. Eles lembrem de mim. Filho, por favor, pode me ajudar aqui? No momento ele pegou, tomou o pão naquele momento da Páscoa lá, ele fez a ceia com os seus discípulos, partiu, deu aos discípulos e disse: "Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim." O corpo dele foi dado por nós. Foi dado, não foi tomado, não capturaram, não pegaram, não prenderam. Foi dado. Foi dado. Senhor, agradecemos pelo pão que simboliza o sofrimento do Senhor Jesus. E se deu a nosso favor. Que lembremos sempre disso. Que o Senhor nos guie, nos dê sabedoria para tomarmos as decisões certas em nossas vidas. Sempre lembrando dessa cruz, que foi um marco fundamental para a minha esperança. Esperança de vida eterna. Salvação da condenação dos pecados. Em nome de Jesus. Amém. O irmão Ciro vai distribuir. No
Conforme nós já dissemos, e o apóstolo Paulo destaca no livro de Coríntios, ele diz que ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Memória do Senhor Jesus, o preço que foi pago, o sofrimento que ele padeceu em nosso favor. Vamos comer o pão. Distribuir também o segundo elemento, o cálice, suco de uva, simboliza o sangue do Senhor Jesus, derramado lá na cruz. Agradecemos a Deus pelo preço que foi pago em nosso lugar. O sangue derramado lá na cruz de Calvário tem muito mais do que os simbolismos de abnegação, de entrega, mas tem salvação ali. Purifica os nossos pecados. Quando reconhecemos que somos pecadores e cremos que Ele morreu em nosso lugar, tem purificação e esperança de vida eterna. Agradecemos por esse grande sacrifício a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Consigo, por favor. Nosso texto diz que, com semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele vem. Até lá, em memória dele, vamos lembrar, levamos o cálice. Que o Senhor nos faça verdadeiros anunciadores desta vinda iminente de Jesus, né? Até lá vamos estar ainda vivendo aí da maneira digna desse grande sacrifício que foi feito em nosso lugar. Que o Senhor nos abençoe. Pois é, o recolhe aí vai descartar, né? Vamos terminar o nosso culto ficando em pé, lembrando
Que o Senhor está para voltar, né? Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém? Amém. Eita, glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Amém. E domingo que vem vamos reiniciar os nossos estudos da EBD, 9 horas da manhã.